Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. O tema do nosso Conecta hoje é sobre tarifário, mas ele é mais um reforço, tanto do que foi falado nos encontros regionais, quanto do comunicado que saiu 2 semanas atrás com um vídeo de treinamento. Então, aqui eu dividi o Conecta em. A ideia aqui é a gente tirar mais as dúvidas das unidades, mas antes da gente abrir aí para as dúvidas, eu vou fazer um recap aí de tudo que mudou do tarifário desse ano para o ano que vem. E aí depois a gente compartilha a planilha e a gente vai tirando as pontuais dúvidas. Então, reforçando sobre como preencher a planilha do novo tarifário, o material que eu estou apresentando aqui e eventuais dúvidas, a gente compartilhou uma pasta junto no comunicado, que lá tem vários vídeos gravados de como efetuar o preenchimento. Tá? Então, aqui vai ser mais um reforço e a gente tirar as dúvidas pontuais aí de vocês. Todos estão vendo minha tela, né? Sobre o tarifário, o que mudou de um ano para o outro? A gente tem uma mudança bem considerável em vários aspectos. E aí, fazendo um depara do ano versus o outro, eu vou passar por cada um deles. O primeiro é as tarifas flexíveis. Até esse ano, a gente trabalhava com 12 tarifas e 4 tarifas pacotes, sendo que as 4 tarifas pacotes eram destinadas a períodos de alta ocupação. Então, aqueles períodos que a gente já sabia que a cidade tinha um comportamento não convencional, a gente trabalhava as tarifas pacotes. E aí, para esse ano, a gente englobou essas tarifas pacotes dentro das tarifas flexíveis. Então, a gente tem aí 16 tarifas flexíveis para o próximo ano. Uma outra mudança que a gente teve em relação ao tarifário desse ano para o ano que vem é o gap entre essas tarifas flexíveis. Até esse ano, a gente determinava lá na nossa planilha de tarifário o valor da tarifa Flex 1 e o valor da tarifa Flex 12. E aí a gente tinha aí o salto entre as tarifas automáticos contabilizados. Então a gente tinha, e era sempre o mesmo salto. Então se eu determinava que a minha tarifa Flex 1 era 500 e a 12 era 100, ele fazia saltos iguais entre todas as Flex. Para o ano que vem, a gente mudou isso, a gente vai deixar 100% personalizado, e isso vai ficar a critério de cada unidade, e cada flexível vai poder fazer esse salto entre as tarifas. Então, vocês podem fazer da Flex 16 a 12 um salto um pouco menor, depois aumentar um pouco mais, e quando chegar nas últimas, que a gente já teoricamente tem uma ocupação maior e consegue trabalhar uma tarifa mais alta, vocês podem saltar pouco mais alta entre uma tarifa e a outra. Tá? Então, a gente deixou aqui 100% customizado para a necessidade de cada um dos nossos hotéis. Uma outra novidade que a gente falou bastante nos encontros é sobre a reforma tributária. Até então, esse ano, a gente tinha apenas um imposto que a gente cobrava por fora dos nossos hóspedes, que é o ISS. Então, a gente passava o valor de diária mais ISS. Para o ano que vem, a gente tem um novo imposto, que é o CBS, que ele substitui o PIS e COFINS que hoje está embutido. Então, a gente vai ter aí um acréscimo considerável de percentual de imposto para o cliente final pagar, tá? A gente ainda não tem a alíquota definida do novo imposto, que é o CBS, mas a gente está estimando aí entre 5,4% e 5,7%, e isso vai ter que ser cobrado para fora do valor da diária. E esse dado é importante, principalmente para as tarifas negociadas, que é uma tarifa fixa, tá? A gente tem uma aba dentro do tarifário que a gente desenhou justamente para vocês entenderem esse impacto aí da reforma tributária. As tarifas públicas, a gente acaba conseguindo ter um nível de flutuação mais fácil, né? Porque a gente consegue flutuar para cima ou para baixo de acordo com a demanda do mercado. Então, a gente não deve ter tantos impactos aí com o novo imposto quando a gente diz tarifa pública. Mas a tarifa fixa, sim. Tá? Outra mudança que a gente vai ter para o ano que vem é a diferença entre as tarifas NETs e comissionadas. Até esse ano, a gente trabalhava com o mesmo valor de NET ou comissionada quando a gente fala aí do corporativo. Então, tanto tarifa fixa quanto tarifa flutuante
a gente tinha o mesmo valor net comissionado. Para o ano que vem, a gente vai trabalhar com um percentual diferente entre as modalidades de negócio de cada um dos clientes. Outra também as tarifas negociadas. Até esse ano, a gente tinha 5 tarifas no LRAs, que são aquelas tarifas fixas que o hotel pode fazer um fecho de venda independente da data ou da ocupação, de acordo com a estratégia, e 2 tarifas LRAs, que são a Last Room Available, para que o hotel não pode fazer o fecho. É uma condição do cliente ter essa tarifa disponível até o último quarto disponível. Para o ano que vem, por conta da mudança de net comissionado, a gente vai mudar essa composição de tarifas fixas. A gente vai ter 8 tarifas negociadas na LRAs, sendo 4 nets e 4 comissionadas, e 4 tarifas LRAs, 2 nets e 2 comissionadas. Além disso, a gente também vai fazer uma replicação de regime de pensão. Então, para as unidades que trabalham com regime sem café, atualmente, hoje, a gente só replica essa condição sem café para as OTAs e operadoras. A partir do ano que vem, a gente também vai replicar essa condição para o corporativo. A gente entende que esse movimento é necessário, principalmente pelo cruzamento da distribuição que a gente vive hoje. Hoje, um cliente corporativo, ele enxerga a tarifa de diferentes meios, inclusive de operadoras e OTAs. E quando a gente olha para unidades que trabalham sem café, a gente tem um volume alto de clientes que deveriam estar comprando direto da gente, né, uma conexão direta, está comprando via um provedor. Isso acaba diminuindo a rentabilidade do hotel. Então, por este motivo, a gente vai replicar e ele vai acabar sendo mais um chamariz aí para compra direta, tá? A gente não acredita que o corporativo vai comprar a tarifa sem café na maioria das vezes, mas é importante a gente dar igualdade aí das condições para todos os meios. Tá, posso fazer um adendo sobre as esse unidades tema? que trabalham com tarifa sem café. Para as unidades que trabalham com tarifa só com café, nada muda. A gente distribui apenas com café. Isso. Tá, posso comentar aqui sobre esse tema? Pode. Tivemos uma pergunta no chat, mas você já respondeu. A Mayara perguntou se a unidade seria obrigada a trabalhar com sem café. Então, não, Mayara, na verdade, a gente só vai replicar as condições já existentes. Então, hotéis que possuem um tarifário sem café já distribuído para as OTAs, a gente vai replicar também para o corporativo. Um ponto que é muito importante que a gente reforce aqui sobre o tarifário como um todo, mas especificamente sobre essa replicação de regime. Tanto a operação do hotel, quanto o time de vendas do hotel e também o time de vendas corporativo precisam estar muito bem alinhados com os clientes em relação a essa movimentação nova que a gente está fazendo. O hotel precisa fazer o controle de hóspedes que compraram tarifa sem café para fazer a cobrança ali, tanto no café da manhã ou também no check-out, para que a gente consiga não ter evasão de receita nesse sentido. E o time de vendas precisa fazer essa comunicação a todos os clientes, explicando que agora nós vamos disponibilizar uma condição que antes a gente não tinha. Entendemos que quando a gente coloca ali a comparação de preços, o cliente em alguns momentos pode comprar o preço mais baixo sem conseguir entender se ele está comprando a condição que ele gostaria. Então, ele pode comprar sem café porque é mais barato, mas sem considerar esse cenário total ali, né, de ter que acrescentar uma tarifa de café da manhã. E a gente sabe que o perfil de corporativo não busca muito essa condição. Mas as agências vão buscar ali o melhor valor em detrimento, né, dessa condição completa. Então, cabe muito a nós trazermos essa informação para o time de operações e também para o time de vendas, para que toda essa comunicação aconteça e a gente consiga fechar esse ciclo. E que a gente consiga fazer as reservas vendidas de maneira direta, que a gente consiga otimizar a receita e que a gente não perca valores ali quando a gente precisar fazer a cobrança de café da manhã, tanto pela operação quanto pela equipe de vendas também. Acho que temos mais algumas perguntas no chat, deixa eu ver. Acho que só a da Dani, eu tô conseguindo ver o chat aqui. Você também tá vendo? Dani, sim, a gente ainda continua com a mesma lógica de criação de tarifa especial, a gente permanece com 4 possibilidades para o hotel criar, e no momento da criação, além de dizer se a tarifa é não LRA e LRA, a gente precisa ter a condição se ela vai ser net comissionada, já que a gente vai passar a ter uma condição diferente, né, entre as modalidades.
E aí, outra novidade, e a última, a gente também vai abrir a possibilidade de trabalhar com gaps diferentes entre a capacidade do quarto. Então, hoje, no tarifário, a gente trabalha apenas com um valor. Então, exemplo, um hotel determina que o valor é R$ 50 de single para duplo. Isso permanece para todas as tarifas. Para o ano que vem, a gente vai ter 3 gaps entre essas capacidades. Então, a tarifa de 12 a 16 e as NEGs, vocês podem trabalhar com uma diferenciação entre a ocupação do quarto de uma forma, as tarifas intermediárias, que é de 5 a 11, vocês podem incrementar um pouco a mais, e as tarifas de 1 a 4, que são, teoricamente, as antigas pacotes, que a gente já vai estar vendendo um valor mais alto, né? A gente também pode ter esse incremento aí de diferença de single para duplo, tá? Isso foi pensado justamente para poder contribuir aí na composição da diária média de acordo com a ocupação da unidade, tá? E vai ter alguns mercados que essa lógica talvez não funcione, que a gente tenha aí um comportamento de concorrência e de set competitivo que não permite a gente fazer essa flutuação. Mas a gente recomenda que esses gatilhos sejam trabalhados, pelo menos para a gente sentir como que isso reflete dentro do mercado. E mesmo que seja uma diferença de 5, 10 reais, a gente recomenda que essa diferenciação seja trabalhada no próximo ano, porque qualquer incremento que a gente tiver, seja entre categorias ou ocupação dos quartos, vai ser bem-vindo na construção aí do orçamento da unidade. Tá? Próximo slide. A gente construiu 3 abas dentro do tarifário que vão apoiar vocês nessa construção de análise. O primeiro deles é as tarifas negociadas. A gente criou uma aba detalhada para mostrar o impacto dos novos impostos. Então, aqui você vai conseguir fazer o comparativo do valor que o cliente paga hoje líquido versus o que ele vai pagar o ano que vem e o valor bruto. Então, você consegue ter aí uma composição de quantos percentuais ele teve de incremento de um ano para o outro e ajudar isso na argumentação da venda. O segundo item que a gente colocou também de análise é a tarifa flutuante. Então, a gente vai ter um comparativo de quanto está o seu tarifário, como foi construído o seu tarifário esse ano, versus o tarifário seu do ano passado, e quanto você cresceu em cada uma das tarifas e categorias. Isso para a gente ter aí a sensibilidade de quanto isso vai ter impacto na reforma. Então, você vai ter o valor líquido versus o líquido do ano passado, desse ano versus do ano passado, do ano que vem, e o bruto deste ano versus do ano que vem, tá? E uma nova ferramenta que a gente disponibilizou, que vai apoiar vocês não só na construção do tarifário, mas ao longo de todo o ano. A gente também colocou esse arquivo de forma apartada lá na pastinha que a gente subiu os arquivos do tarifário, que é a calculadora de rentabilidade. Nela você vai conseguir fazer vários cenários de canais, descontos, overcommission, preferencial, e saber qual é o percentual deste canal que ele custa isso para sua unidade, tá? E aí você vai conseguir fazer aí a composição do mix de acordo com uma estratégia definida. Então, aqui a ideia não é colocar um alerta vermelho para os canais que são menos rentáveis, mas para vocês entenderem aí qual é o impacto e qual é o mix de clientes mais saudável que a gente pode ter para a composição do orçamento. Bom, e aí entrando na estrutura do corporativo, para o ano que vem a gente vai ter uma nova... Desculpa, gente, estou com uma tosse e falar só pior. A gente vai ter uma nova estrutura do corporativo por conta da diferença de comissionado e net. Então, fazendo um paralelo, esse ano a gente tem 15% de desconto na tarifa pública, seja ela net ou comissionado. Para o ano que vem, a gente vai diferenciar. Então, os clientes que são comissionados, eles vão ter só 10% de desconto na tarifa pública. E os clientes que foram net, eles vão ter 20% de desconto. Aqui a gente está falando só do cliente corporativo, que é justamente para a gente ter uma vantagem aí em relação às OTAs e operadoras para que o cliente compre direto
conosco. Então é importante, esse ano a gente tinha 15, a gente desmembrou para 10 e 20. E além desses descontos públicos, ou seja, quando eu falo desconto público, você não precisa pedir carregamento. Esse desconto já está vai estar disponível para todo o cliente corporativo que compra via o Minibis e B2B Reservas. Tá? Não para o GDS. A GDS a gente continua com a estratégia que a gente tem adotado esse ano, que é o valor cheio por conta do custo da comissão. O GDS ele tem um custo alto em dólar de FII, e por isso a gente trabalha com sem desconto da comissão, desconto público. E aí a gente tem mais duas oportunidades de negociação que vocês vão poder conceder para clientes de PCCs dedicados ou que compram unidades com maior frequência, de mais reservas, né, na unidade de vocês, que vai ser de 15% comissionado e 25% neto. E aí esses descontos vão estar disponíveis na RFP para vocês preencherem. Antes de eu ir para o próximo público, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tem Luiz e Cachoeira Tupimirim, vai ser tudo parametrizado para o PE de 2026, 2027, vai ter o passo a passo com todas as alterações. Aqui a gente está falando exclusivamente do tarifário, não estamos falando do PE, tá? Mas o passo a passo para a construção do tarifário está disponível no comunicado que a gente disparou, do preenchimento da planilha, e o fluxo do PE é outro fluxo, tá? É outro processo que a gente vai fazer dentro do Oracle, e a gente já passou os devidos passos a passos no treinamento, e acho que a Lilian compartilhou o passo a passo com todas as unidades, mas eu sei que em breve deve sair um comunicado a respeito. Cá, nesse caso especificamente, trata-se de uma franquia, então a gente vai trabalhar no PE com uma planilha apartada, e o tarifário, por mais que a gente não utilize o tarifário para a construção do PE, ele é o início de todo esse exercício. Então, as premissas que foram ministradas nos encontros regionais abordaram justamente quanto que a gente gostaria de crescer no PE 2027, e a gente precisa levar, sim, em consideração esse crescimento no tarifário. Óbvio, não vai ser preto no branco. A gente tem que construir um tarifário que consiga, sim, abraçar, né, todas as premissas que foram faladas e também as necessidades de reforma tributária que a gente tem comentado. Então, uma coisa não está diretamente ligada à outra, mas o processo em si não está interligado, mesmo na planilha de franquias. Perfeito, Rafa, obrigado. E aí, entrando no fluxo de como a gente vai receber esses tarifários, tá? As unidades que hoje trabalham com PMS TOTUS conectada, tanto administrado quanto franquia, a inserção do tarifário é realizado pelo time de distribuição. E a gente vai seguir o mesmo modelo que a gente trabalhou ano passado, que é no LECOM. O hotel ou RMCSC, se a unidade for, vai abrir o chamado no LECOM. Esse chamado vai passar por duas alçadas de aprovação. A primeira delas vai ser a coordenação de RM ou de distribuição, se o hotel não for, e depois vai para o GRM da unidade. Novidades desse fluxo para este ano. Até o ano passado, o arquivo que era aberto no chamado, ele não poderia ser modificado. Então, qualquer ajuste que o coordenador ou o GRM solicitava, ele tinha que voltar o chamado para o hotel ou RM fazer o ajuste. Para esse ano, a gente deu uma flexibilizada nisso, e tanto coordenação quanto o GRM vão poder fazer o ajuste que eles acharem necessário e fazer o upload da nova planilha. Com isso, o fluxo ganha mais agilidade e a gente consegue aí ter uma maior gestão sobre todos os tarifários que foram abertos. Uma outra novidade que a gente também sentiu um gargalo em relação ao ano passado foi a comunicação entre todas as pontas. Então, o hotel, principalmente, que não estava dentro do LECOM, das unidades RMCSC, não sabia qual era o arquivo final disponibilizado que iria ser carregado. E aí, para resolver isso, a gente colocou uma automação para que assim que o chamado for aprovado pelo GRM, vai ser disparado um e-mail para todos os stakeholders da unidade receber o arquivo com o tarifário final. Então, essa é uma novidade que a gente disponibilizou, que a gente imagina que vai
suprir aí a falta de encontro de informações entre os arquivos, tá? Depois disso, a gente tem a automação do tarifário. A gente desenvolveu um robozinho que lê a planilha e faz o input dentro do sistema. Então, por isso é muito importante que vocês utilizem o arquivo que a gente encaminhou no comunicado. Qualquer nova versão ou atualização, a gente também deve comunicar vocês por e-mail. E ele também está disponível no portal de hotéis, tá? Depois disso, o tarifário, o chamado, chega para distribuição, a gente faz uma auditoria e faz o input das tarifas negociadas na Omnibis, que essa parte o robô não faz, e encerra o chamado. E aí o cronograma. O cronograma começa, então, com a estrutura do time de vendas, fazendo a construção das tarifas negociadas, que começa aí na semana que vem, do dia 6 ao dia 10 de julho. Aqui é aquele momento de que o time de vendas vai fazer toda a construção do que foi negociado para a unidade este ano e qual a estimativa de preço para o ano que vem, e com isso construir as tarifas negociadas. E aí passa por uma primeira pré-validação aí dos GRMs, ainda em julho, das negociadas, e depois passa para os analistas de RM ou para as unidades que não têm RM, a construção do tarifário público, que acontece aí no finalzinho de julho, começo de agosto. Existem as reuniões de validação para as unidades RM e CSC em agosto, né, depois da entrega do PE, e a janela de abertura do chamado vai ser de 17 de agosto a 21 de agosto, tá? Quando os tarifários forem abertos, vai seguir o fluxo de aprovação que eu comentei no slide anterior, e todos os chamados têm que estar aprovados até dia 21 de setembro. Por que a gente precisa disso? Porque no dia 22 eu preciso extrair desses tarifários todas as tarifas negociadas de todas as unidades para imputar lá no Salesforce, porque a gente já vai estar recebendo negociação de RFP para 2027. Então, essas tarifas têm que estar disponíveis lá no finalzinho de setembro, tá? E aí a gente começa o processo de automação, que a gente estima finalizar até o final de outubro, com o RPA e tudo mais. Cá, queria fazer aqui um parênteses em relação a essa construção pelo time de vendas das tarifas negociadas. Como todo ano, fica a cargo do time de vendas dos hotéis, gerentes de mercado, enfim, toda a equipe de vendas fazerem a construção das tarifas NEGs, né? A gente, em RM, no caso dos hotéis que são CSCRM, nesse primeiro momento não atua diretamente, a gente pode sim fazer alguns inputs, algumas análises específicas, mas a gente não atua diretamente nesse primeiro momento, até porque vocês vão ter mais informação, né, time de vendas, em relação à elasticidade, que o cliente vai aceitar de alteração de preço, a qual que é o potencial de vendas que aquele cliente vai trazer, mas um ponto que a gente precisa debater nessa etapa com o time de RM é essa diferenciação entre as categorias e os adicionais de PACs. Porque à medida que a gente fizer essa definição para as negociadas, serão essas as mesmas diferenças que vão subir para o tarifário de flexível. Então, a gente vai ter como padrão a diferença entre as categorias, a diferença entre os PACs, também como negociado. Então, a gente precisa fazer essa validação ainda nesse primeiro momento, mesmo que a RM não entre no circuito diretamente. Então, o que a gente pede é que, a partir da sugestão que vocês fizerem de negociadas ali a partir de segunda que vem, na reunião da semana que vem, ou na reunião mais próxima com o time de RM, vocês levem, por favor, a sugestão de vocês, e o time de RM também já vai fazer essa antecipação. O intuito é que a gente consiga alinhar as expectativas em relação à diferenciação de categoria e de adicionais de hóspedes também. Lembrando que vai ser essa informação que vai subir para os dois tarifários, tanto das negociadas quanto das flexíveis, tá? Perfeito. Eu vi que algumas pessoas aqui não receberam o comunicado, mas eu compartilhei o link do Drive, onde tem a planilha e os vídeos de treinamento sobre o preenchimento da planilha. Tá? Sobre as mudanças foram essas, e aí eu queria agora aproveitar os minutos, o restante do call, para tirar dúvidas em relação ao preenchimento da planilha. Se vocês já conseguiram visualizar o arquivo em si e se tem alguma dúvida em relação ao preenchimento.
Temos uma dúvida aqui do Sam Emílio, falando a minha tarifa flexível 12 vai ser a referência para cálculo do aumento da minha flexível 12 2027 ou vai ser a nova flexível 16? Vou compartilhar aqui a tela para demonstrar. Estão vendo minha tela? Tá carregando, cá, ainda não. Foi. Foi? Agora tá. Ixi, agora eu descoisei aqui. Compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Sam Agora foi. Bom, Sam Emílio, então, você vai preencher aqui a sigla, que é a primeira coisa, sobre a flexível. Você vai dizer aqui qual é a flexível 6 vigente neste ano, então vou supor que é R$ 300, só chutar um valor aqui. E qual o percentual de aumento que você vai preencher para o que você espera crescer para o ano que vem. Ele pode ser correlacionado com a inflação ou não. Aqui a gente colocou a inflação acumulada como referência, mas não necessariamente você precisa crescer 5,11, até porque a construção do tarifário ela pode ter aumento e acréscimos de diferentes lugares, não só da tarifa da primeira categoria. Então você pode aumentar a tarifa entre as categorias, agora a diferenciação entre single e duplo. Então existe vários critérios. Então vamos supor aqui que você coloque 4,5. Então, quando você preencher aqui, ele vai fazer uma referência para você. A sua Flex 9 vai ser 314, e ela vai corresponder aqui. E aí você vai fazer essa construção de acordo com a necessidade do seu hotel. Então, a minha Flex do meio é 314, eu quero subir mais R$ 10. Eu posso fazer saltos de 10 em 10, chegar aqui na Flex 5 e aumentar para 50. Para Flex 3, 60, 80, 100. Isso é a flexibilidade que a gente que eu comentei. E aqui para Flex 9 até a 16, você vai subtrair. Então, hoje a minha Flex 9 é 314, eu quero tirar R$ 10. Aí as mais baixas eu vou subtrair R$ 5, por exemplo. A Flex 16, a gente deixou vermelhinha aqui, justamente para um alerta de que ela é uma tarifa de emergência. Tem uma observação aqui. A ideia é que a gente tenha dentro do tarifário uma tarifa que não seja trabalhada, né? Que a gente não espere que ela seja utilizada, mas que ela fique ali disponível para em momentos muito críticos ou de muita baixa ocupação, eu tenha aí um valor abaixo para trabalhar. Então, a gente chama ela de tarifa de emergência. Então, aquele período que você não tem ocupação, emenda de feriado para os hotéis corporativos, ou período de baixa para os hotéis de lazer, a gente tem essa tarifa aí de emergência. Tá? Não sei se respondi a sua pergunta, não sei com quem falei. Respondi. Temos mais alguma dúvida? Deixa eu ver se consigo. Temos da Poli. Outro ponto, a tarifa Flex 16 pode ser abaixo das negociadas, certo? Porque creio que ela será usada em finais de semana onde não tem demanda de corporativo. Sim, ela pode ser um pouco abaixo das negociadas, tanto que aqui, no momento da construção das negociadas, a gente fez um comparativo em relação à Flex 15. Então, quando vocês estiverem construindo as negociadas aqui, e depois da composição da tarifa pública, a gente vai ter aí um indicador dizendo o quanto que essa tarifa está protegida. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, a primeira tarifa negociada a R$ 300, eu estou 8% mais caro do que a minha Flex 15. Então, em períodos que eu estiver trabalhando com a Flex 15, o meu cliente corporativo pode estar desprotegido e não comprar essa tarifa. Tá? Então, esse aqui é um indicador para saber o nível de proteção das tarifas negociadas. E a gente também tem aqui um comparativo em relação às ofertas. Então, quando vocês estiverem construindo o tarifário, descrevam aqui neste campo qual é as ofertas default que você tem na unidade de vocês. Então, um exemplo, Mobile, Genius,
para a gente entender aqui qual é o impacto disso nas tarifas negociadas. Então, neste exemplo, se eu tiver 10% de desconto da tarifa pública, eu vou estar desprotegido 8%, sem considerar desconto, e 18% da tarifa com desconto. Tá? Então, a ideia é que sempre as tarifas negociadas estejam abaixo da tarifa Flex 15. Eu pulei algumas perguntas aqui, cara. Antes da pergunta que a Poli tinha feito, o Venda Sorocaba, do Gran Hotel Sorocaba, não sei se é a Ana, mandou: o arquivo de franquias está nessa pasta no Drive, não conectadas. E aqui, cara, só me corrija se eu estiver enganada, o informe foi enviado para todos os hotéis administrados ou franqueados, inclusive os não conectados. Na teoria, Ana, você deveria ter recebido, mas a gente pode reencaminhar esse comunicado. As franquias que não são conectadas, a gente encaminhou um e-mail em cima deste comunicado, anexando uma outra planilha. Porque as franquias desconectadas, a gente não tem a base das categorias que são correspondentes. Então, a gente deixou esse campo em aberto e não é a automação que faz. Então, tem um segundo arquivo com este campo destravado. Se você não tiver recebido, Acho que é a Ana. Sorocaba, depois manda para a gente no chat. A gente reencaminha, tá? Mas a Esté encaminhou, acho que foi na terça-feira, ontem ou na segunda, não me recordo. E a outra pergunta da Poli foi: nas negociadas não tem diferença entre Twin e Queen, mas na flexível sim. Posso enviar a planilha para vocês desbloquearem e garantirem a permanência dessa diferenciação, como foi feito este ano? Precisamos manter essa diferença para não perder demanda dos clientes. E antes do Cá responder, Poli, aqui em RM a gente tem uma outra sugestão que a gente, a partir de 2026, a gente já começou a construir e funcionou muito bem. A gente precisa sim fazer incrementos de tipo de cama, enfim, mas a gente percebia que tinha um impacto muito grande no corporativo, e aí por isso a gente fez esse ano essa diferenciação, mas a gente precisa analisar como que o mercado tem atuado. Então, se o mercado que você estiver inserido não tem essa diferenciação, a gente recomenda de voltar para os valores padronizados em relação aí à diferença entre tipos de cama, e aqui eu estou falando só de tipos de cama, tá? Mas aí, Cá, em relação à exceção, fica à vontade para responder. Não, é isso mesmo, Rafa. A gente não quer abrir novas exceções esse ano, tá? Então, se for a realidade do seu prédio, a diferenciação de tipo de cama e ela fizer sentido com o mercado que a unidade está inserida, pegue de avaliação, a validação do time de RM, se a unidade for CSC. Se não for, pode contar com o meu apoio com o da STEP, para a gente apoiar vocês nessa análise. E aí a gente pode liberar em casos excepcionais, mas não vai ser liberado a qualquer momento, tá? A gente vai ter que comprovar, e a nossa recomendação vai ser a utilização do mesmo valor para tarifas da mesma categoria. E aí é importante destacar sobre as negociadas que a gente, depois do preenchimento daqui, a gente teve uma mudança um pouco diferente aqui no tarifário, que é a seleção das categorias que vão ser disponibilizadas para as negociadas. Até o ano passado, a gente determinava a quantidade de categorias. Então, a planilha pegava o menor valor até o valor que você colocou aqui. Para este ano, a gente subiu numa lista suspensa. Então, por exemplo, o hotel poderá personalizar quais categorias ele quer disponibilizar para as negociadas. Então, DXQH aqui, por exemplo, ele pode preencher, DXTP, e ele selecionar. Então, no seu caso, Poli, se você não quiser, por exemplo, distribuir as tarifas, os apartamentos twins para as negociadas, por algum motivo específico, a gente pode tirar essa distribuição da tarifa negociada, tá? Aí tem que entender se faz sentido ou não. Vendas Aracaju perguntou: qual a linha que deve ser aberto o chamado no LECOM para envio do arquivo? Chama tarifa... Não, estou com tarifa acordo, mas é tarifário anual, alguma coisa nesse sentido. Mas eu pego aqui. Esté, se você tiver no call, se puder só copiar aqui no chat o nome da linha certinho, te agradeço. E uma informação importante, gente, que eu acabei não comentando na apresentação, a gente vai mudar a validade das tarifas negociadas. Para o ano que vem, elas vão valer até o dia 29 de fevereiro, tá? Aqui está 28, mas o dia 2028 será um ano bissexto, então a gente vai colocar até o dia 29 de fevereiro,
para a gente ter aí esse saving de tarifa negociada, porque os clientes começam a fazer a renegociação só no começo do ano, e a tarifa do ano anterior já se encerrou. Então, a gente vai estender as tarifas negociadas até fevereiro, e aí, a partir do ano que vem, a gente vai construir as negociadas de março a fevereiro. Então, ela vai descasar do tarifário público, justamente para a gente pegar aí um período de baixa ocupação principalmente das nossas unidades corporativas, e não ter esse gap aí entre uma negociação e uma renegociação de um ano para o outro. Próxima pergunta aqui, vendas do Transamérica Curitiba Batel. Cá, não me recordo se nos anos anteriores precisávamos especificar clube de férias. Como é um segmento bastante sensível a preço, não sei o que definir com essa antecedência, o que recomendo. Vou começar aqui, Cá, e aí você pode complementar também. Tá bom. A gente pediu, na verdade, a gente queria trazer para o tarifário toda a visão das negociações que a gente tem do hotel, então não necessariamente a gente precisa preencher esse tarifário de clube de férias para finalizar o exercício do tarifário, é mais assim, a título de consulta mesmo. Mas toda a construção do tarifário, até a finalização dele, que vai acontecer lá em setembro, outubro, que o Cá comentou, a gente já vai ter a negociação do ano que vem. Então, no final dessa negociação, a gente pode voltar no tarifário e inserir as tarifas lá, até para a gente ter em um único arquivo todas as possibilidades de consulta de tarifário, tanto flexível quanto negociadas e também de clube de férias. Cá, se quiser complementar, não sei se deixei de falar alguma coisa. Não, é isso mesmo. E aqui a gente colocou a tarifa clube de férias justamente para essa construção do tarifário como um todo. Então, vocês já olharem para essa precificação e já se anteciparem na negociação que o time do Vitor deve disparar, para até entender se faz sentido, porque às vezes a gente passa uma tarifa tão alta, e dependendo do período de baixa ou não, que ela a tarifa pública vai ficar mais barata do que a tarifa que a gente está dando para o clube. Então é importante vocês fazerem esse exercício neste momento da construção do tarifário, até para entender se está batendo com a estratégia que provavelmente vai estar aplicada publicamente. Tá? E aí tem uma novidade também no tarifário, que eu acabei não colocando na apresentação também, que são muitas novidades, mas essa foi até um pedido da Rafa, que é uma tarifa balcão. Aqui abaixo da tarifa do tarifário, que você também determina as tarifas das categorias dos clubes de férias, a gente tem uma tarifa balcão aqui. O que é essa tarifa balcão? Ela é a tarifa referência que a gente precisa deixar disponível na recepção dos nossos hotéis. A gente percebeu que conforme os anos foram passando e a gente foi readequando a nossa precificação pública, muitos dos hotéis deixaram de atualizar esse preço. Em alguns momentos a gente estava cobrando tão caro na diária que o valor que estava lá disponível na recepção estava totalmente desatualizado. Então a gente colocou essa tarifa balcão aqui como referência e a nossa recomendação é que após a construção e validação do tarifário, atualizem o preço disponível na recepção do hotel de vocês com o valor que estará aqui, que nada mais é do que a Flex 1, que é a sua tarifa mais cara, com mais 40%, se eu não me engano. Então, é para a gente ficar aí respaldado também junto a questionamentos no walk-in ou assim por diante. Só um ponto em relação a isso, gente, a tarifa balcão é a tarifa que a gente cobra mais cara, como o Caio falou, de referência, e no Código de Defesa do Consumidor ela tem que estar exposta na recepção, por isso que quando a gente vai aos hotéis, a gente encontra ali a tabelinha por escrito, né? Ela pode ser alterada, inclusive, todos os dias, não tem problema, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que haja flutuação, e aí tem um textinho que o jurídico normalmente orienta para a gente colocar, que eu até tenho ele aqui, ó. Informamos que as tarifas abaixo correspondem aos valores máximos das diárias praticadas por esse estabelecimento, conforme a exigência legal de exposição clara de preços. Aí tem aqui o artigo, enfim, do Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante que esse valor seja o máximo. Caso esse valor máximo, por alguma questão específica, ultrapasse, a gente precisa atualizar o valor, mesmo que ele não esteja no tarifário. O exemplo aqui, muito esdrúxulo, mas muito pontual, é a COP 30, por exemplo. A gente não poderia trabalhar com as tarifas que a gente trabalhou na COP 30 se a gente não tivesse essa tarifa no balcão. Então, só para reforçar que isso pode e deve ser atualizado, tá bom? Mais alguma dúvida no chat, Rafa? Temos aqui da Mirella do Transamérica Fit Recife, esses descontos de força acumulam aí no tarifário, que a gente preenche, as operadoras cupos, as opacas cupos também devemos colocar aí ela na outra aba de input, né, cá? Aqui são só os descontos defaults que vão para a grande maioria do seu
dos seus clientes. Então, aqui entraria mobile, que vai para todas as OTAs, programa de fidelidades, Genius Mobile, Genius Membros e Opaco, ou se você trabalha já com uma oferta default, antecedência de compra, mínimo 7 dias, X% de desconto. Aqui entra o macro da estratégia. Cupos eu não colocaria aqui, porque ele é normalmente limitado a só decolar, uma categoria específica e um allotment específico. Ficou mudo para mim, não sei se você terminou, cara. Terminei. E aí, Mi, a gente já tem também na aba de calculadora o impacto dessa tarifa cupos ali para a gente ir ao longo dos dias acompanhando. Então, a nossa recomendação é que os descontos padrões não sejam colocados ali nessa aba de descontos e o impacto e o cálculo que a gente vai ter na tarifa seja calculado na aba calculadora. Isso aí. Porque a gente tem uma linha de decolar cupos, por exemplo, tá? Quanto isso que impacta. Tivemos aqui alguns pedidos para reencaminhar o tarifário, e aí, então, depois a gente pega aqui no chat e reforça se todos receberam. E aqui, reservas do Sleeping Paulínia. Esse ano, nosso hotel teve diferença de valor twin, e o meu hotel teve essa diferença de valor. Para o ano, não queremos seguir essa recomendação. Eu não entendi muito bem, se vão Eu ceder acho ou que é o não. caso de manter o mesmo valor de twin para casal. Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma análise mais aprofundada e a gente pode discutir em outro fórum junto com o seu GRM, tá? E aí, sendo aprovado, a gente faz o desbloqueio da planilha e coloca um valor diferente entre a pública e a negociada. Mas vale ressaltar que também existe a possibilidade da gente não disponibilizar a categoria Twin, por exemplo, não sei se é o caso do Sleeping Paulínia, nas tarifas negociadas. Isso já resolveria o problema, acho que Ele até dessa comentou aqui que diferenciação. foi respondido. Ótimo. Fechou. A Poli pergunta... Desculpa, Cá. Não, eu só ia falar sobre o comunicado, caso alguém não tenha recebido, procure seu GRM, porque sei que todos de lá receberam, e aí fica mais fácil a gente replicar aí, caso alguma unidade ou outra não tenha recebido, tá? Mas eu compartilhei aqui o link também do Drive, onde está o arquivo final e os vídeos de treinamento. A Poli perguntou, podemos excluir as categorias adaptadas das negociadas, né? Sim. Desde que aqui na aba, depois da aba de preenchimento no tarifário, quando você já tiver cadastrado as tarifas negociadas, você vai selecionar aqui só a sigla das UHs que vão ser disponibilizadas para as negociadas. Então, aqui você pode tirar a Twin, pode tirar a adaptada, por exemplo. Pode tirar, às vezes, a triplo também, que a gente não quer fazer esse envio. Isso aí. 100% personalizado. Esse ano vocês vão ter flexibilidade, vão poder fazer o que quiser. A pergunta, reservas HI, não sei de qual hotel. Pessoal, essa planilha que quem preenche é o time de vendas mesmo, né? Pois sou do time de reservas, não sei se meu time de vendas está aqui também. A orientação é que sim, seja preenchido pelo time de vendas, time de RM entra num segundo momento para primeiro, né, orientar em relação às diferenças de categoria e de adicionais, como eu comentei, mas a gente também vai ter outras informações do próprio hotel, de operação de hotel, como custo de apartamento. Então, apesar do preenchimento ser, sim, direcionado para um público específico de vendas e de RM, a gente ainda precisa de informações operacionais. Então, é um envolvimento que acaba pegando vários departamentos. Normalmente, o time de reservas não põe a mão na massa, mas, óbvio, pode contribuir também, até por ouvir muito em relação ao feedback de tarifa, de precificação, enfim, tem uma temperatura ali que a gente sabe que é muito importante também compartilhar. Isso aí. Bom, coisas importantes que é legal, que vocês precisam preencher. Quantidade de UHs por categoria, isso é muito importante até na hora da validação do GRM ou da coordenação, saber quantas UHs tem cada uma dessas categorias, por exemplo. Aqui também na aba input, a gente tem o valor do repasse ou da ventilação do A e B, isso é muito importante para a gente saber qual é a margem da composição, né, do valor que a gente precisa vender público. E aqui é só uma estimativa de valor por pessoa, e o valor médio do apartamento vazio ou ocupado, para a gente ter aí uma conta de qual é a margem de lucro, tá? Então, esses dados aqui não atrapalham na composição do
do tarifário, mas eles são muito importantes para embasar a estratégia de vocês e até a validação da coordenação e do time dos GRMs. Temos mais alguma dúvida? Não, a Esté e o Rafael do Metropolitan Flat colocaram ali a linha do LECOM, distribuição tarifária anual, inserção ou alteração. Não, desculpa, inserção e ajustes. E não temos mais dúvidas. Gente, o Cá já comentou lá no início, mas aproveitando os últimos minutinhos aqui, só reforçando, a gente está trazendo um tarifário que é muito mais flexível, que em vários momentos anteriores a gente já foi solicitado lá atrás para a gente ter gaps que eram editáveis, que a gente conseguisse colocar ali um crescimento específico entre as tarifas, também em relação aos adicionais. A gente tem ali trouxe ali uma calculadora para a gente conseguir também mensurar o impacto das tarifas. Então, é o primeiro ano que a gente vai ter uma visão geral de um tarifário com muito mais possibilidades da gente mexer. Então, o nosso pedido aqui é que vocês entrem nessa imersão de construção do tarifário com a consciência de que tudo que a gente fizer e desenhar esse ano vai ser determinante para o nosso resultado também no próximo ano. Então, fiquem muito alinhados em relação às necessidades desse tarifário desse ano, mas também tranquilos de saberem que a gente construiu um mundo de possibilidades aqui. Acho que a mensagem geral seria essa, né, Cá? Sim, acho que falou tudo. Eu escuto o feedback de vocês ano após ano, então a ideia aqui é trabalhar com maior sinergia e atender as necessidades de todos os nossos hotéis, né? Temos diferentes cenários aí de todo o Brasilzão afora, então a gente está pensando muito para contribuir aí na estratégia de vocês, tá? Então, dúvidas que tiverem, que não estiver esclarecido, podem me procurar, ou o time de RM também estão capacitados em relação ao preenchimento da planilha, e fiquem à vontade aí para fazer um bom exercício. Estressem bastante a planilha, façam-se bastante simulação, principalmente em relação às negociadas de tarifas fixas, que eu acho que vai ser uma grande uma Mudança dor de mindset, sensível, né? né, por conta da reforma tributária, então utilizem o arquivo, ele foi construído aí para apoiar vocês no dia a dia. E consultem os treinamentos gravados também, gente. Assim, sei que chamar a gente é muito mais intuitivo, muito mais fácil, mas às vezes a dúvida no primeiro minuto ali do vídeo vocês já conseguem tirar também. Então, Isso. O Kaique disponibilizou com muito carinho para todos nós, então usem e abusem também desse material. Fechado. Apareceu uma última dúvida aqui do Ribeirão Preto, perguntando o valor do café da manhã e os valores de apartamento vazio ou ocupado. Quem tem que ter esses dados é ou o controller da unidade ou o GG, tá? A RM não tem esse know-how. RM busca por esses dados também, junto de vocês. Então, busquem com o controller ou com o GG, porque a gente precisa ter esse dado aí para a construção das vendas do tarifário. Tá bom? Então, era isso por hoje. O Conecta era mais para um plantão de dúvidas, mas estamos por aí. E bom exercício para todos. Teremos aí até o final de setembro na construção desse tarifário. Obrigada, pessoal. Contem com a gente.